7h30, Edgar Uzui, eu acho que é esse aí a pronúncia correta. Ele é especialista em relações governamentais e também CEO da Integra Hell, ou seja, relacionamento governamental. Ele vai falar conosco diretamente de Florianópolis. Edgar, bom dia. Bom dia, Saul. Bom dia, Fabiane. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Edgar. Bem-vindo. Edgar, uma declaração sua botou todo mundo em choque, em pânico aqui na região, porque você declarou o seguinte, que esse ano agora, 2022, deverá ser o ano com maior erro das pesquisas eleitorais, e a gente foi obrigado a te chamar aqui para saber por que vai ser o ano de maior erro nas pesquisas eleitorais, com base em que você declarou isso? Saul, exclusivamente questões técnicas. As pesquisas eleitorais, elas são indicativos, né? E elas usam bastante tecnicidade para serem concluídas. E a principal delas é o extrato que o censo fornece para as pesquisas. E aí é que está o grande problema das pesquisas exclusivamente do ano de 2022. O censo de 2020 não foi feito. A base de dados que está sendo utilizada para formular as pesquisas, para embasar as pesquisas, é do censo de 2010. Não aconteceu em 2020 porque estávamos no momento de pandemia e ela foi postergada e começa por agora, já está começando as movimentações para o censo ser feito agora em 2022. Então a gente faz pesquisas em 2022 baseadas no Brasil de 2010, e é por isso a minha afirmação. Tá, mas Edgar, falei quando a gente anunciou você, eu falei o seguinte, olha, ele não é bruxo, ele não é... Não é evidente. Não é evidente. Não tem uma bola de cristal. Tem nada disso. São dados científicos, né? São informações. O que você acha que vai dar de maior diferença? E que tipo de informação que tem no censo que é utilizado na pesquisa? Porque quem não está acostumado, né? Não está acostumado, não sabe como que funciona a pesquisa na sua essência, a gente não consegue compreender a ligação do censo com a pesquisa. Dá uma destrinchada aí pra gente. Vamos lá então, Fabiana. É muito interessante a gente poder falar isso para o grande público, né? Funciona assim. O censo faz um diagnóstico detalhado da população. Tá. Então vamos pegar o exemplo de Itajaí. O censo, os censitores vão na casa das pessoas perguntar qual a idade, qual a profissão, se tem televisão em casa, se usa a internet, qual a religião, quantos homens, quantas mulheres, qual a idade, se está aposentado, destrincha, tem esse detalhamento da população brasileira. Ok. O que a pesquisa faz? A pesquisa usa esse exemplo, ou melhor, esses índices, para poder usar para a sua base de teoria. Então, vamos lá. Se definimos se o censo definiu que Itajaí tem 53% de mulheres, se tem 32% de umbandistas, se tem 18% de aposentados, o extrato disso, esses índices devem ser o mais próximo possível para as pesquisas. A pesquisa não vai perguntar para um número enorme de pessoas. Ela vai pegar um número X de pessoas, bem menor, mas que tenha 53% das mulheres, que tenha 18% dos aposentados. A ideia da pesquisa então é a ter tal da amostragem? Exatamente, é a amostragem. Então, a pesquisa vai tentar ter, na sua amostragem, índices iguais ou mais próximos possível da realidade da população. Tá, enquanto mas a gente olha para 2010, está diferente de 2022. Tá, mas os pesquisadores das pesquisas eleitorais, eles pesquisam um percentual, um número X de pessoas. Sim. Aí eles jogam isso nesses números do IBGE, é isso? Exato. Eles podem perguntar para 1.000 pessoas. Entendi. Mas dessas 1.000 pessoas, eles estratificam 53% das mulheres, tantos por cento para ficar parecido com a realidade da população. Então, a gente vê os grandes institutos, quando fazem pesquisas nacionais, perguntando para 2.000, 3.000 pessoas. Isso. Pesquisas mais regionalizadas, 800, 900. Então, por isso que a pesquisa boa não é pesquisa grande. É a pesquisa que tenha o seu extrato parecido o máximo possível com o censo brasileiro. E aí é que eu digo que esse ano a gente tem chances de maiores erros, porque o nosso censo está defasado. Então, como esse extrato é de 2010, o erro de dar essa... O erro não, a probabilidade de dar essa diferença é maior, é isso? Exatamente. Olha... Uma pergunta que dá para simplificar bastante isso.
quantas pessoas estavam em home office em 2010 e quantas estão em 2022. É um absurdo diferente. É um Né? absurdo. Quantas pessoas... É outra realidade, né? Outra realidade. Então, quando as pesquisas, por exemplo, algumas delas utilizam a metodologia de fazer pesquisa por telefone. Aí eu te pergunto, quantas pessoas atendem o telefone hoje em 22 e atendiam em 2010? Ah, quase ninguém. Todo mundo pelos aplicativos de conversa. Então, essa metodologia já tem dificuldade. Outra metodologia que se usa nas pesquisas, eles chamam de ponto de fluxo. É lugar onde passam muitas pessoas. E aí eu volto a falar. E esse pessoal que está em home office? Ele não vai ser estratificado, não vai ser perguntado. Então, a realidade de 2010 para 2022 é muito diferente. Uhum. Agora, o seguinte, Edgar, como que os institutos poderiam se adequar para diminuir essa margem de erro? Isso quer dizer que o que está dando hoje em primeiro lugar nas pesquisas pode ser que não represente a realidade, é isso? A base está equivocada. A gente tem um extrato errado. Talvez esse erro seja menor, talvez esse erro seja gigante, mas a gente, enquanto não tiver o censo de 2022, o resultado dele, a gente não vai poder comparar para entender o que 2010 tem de tão diferente de 2002 ou não. O que a gente quer dizer é o seguinte: pesquisas devem ser indicativas, as pessoas têm que cuidar mais especificamente das pesquisas de 2022 por conta desse detalhe técnico. Tá, mas ao mesmo tempo, né, Edgar, nunca dá para usar a base aí do IBGE, porque sempre vai dar uma diferença de quando a pesquisa foi feita e de quando ela será usada numa pesquisa. Com certeza. As pesquisas, a função principal das pesquisas, quando foram criadas, era municiar a imprensa para poder fazer as informações e para as estratégias nesse caso, de eleições, de campanha, né? Acaba influenciando o grande público, mas não é essa a função. E aí o que a gente chama é atenção para esse alerta, né? Cuidado para não ser influenciado por essas pesquisas, porque elas tendem a ter mais erros. Respondendo o que o Saúl tinha me perguntado ali antes, o que eles estão fazendo, por exemplo, estão tentando atualizar a base de dados pelo PNAD, que é uma pesquisa econômica que o IBGE faz de 3 em 3 meses, que está mais atualizado por ser de 3 em 3 meses. Mas como ela é uma pesquisa econômica, ela tem viés muito mais econômico do que demográfico, do que cultural. Então, acaba tendo... uma forma de tentar atualizar? Sim, mas acaba tendo ainda uma defasagem de outras características da população. Bom, nós estamos conversando, para quem ligou o rádio nesse momento, com Edgar Uzui. Ele é especialista em relações governamentais, sabe tudo sobre as questões da metodologia utilizada pelas pesquisas, e a sua declaração trouxe impacto, dizendo o seguinte, que esse ano de 2022 haverá um maior índice, a chance de erro das pesquisas será muito maior nesse ano, por causa... ele está explicando aqui para a gente sobre isso. Edgar, eu acompanho pesquisa há muito tempo. E aí tinha uma época que era só o Ibope. E não existia quando eles anunciavam as pesquisas, os pontos percentuais da margem de erro para mais e para menos. Por que foi adotado isso? Exatamente por essa possibilidade de equívoco. Então, quase que uma defesa, uma justificativa dos institutos de pesquisa, dizendo, olha, a gente tem uma margem de erro de X%, que pode ser para mais ou para menos, porque a possibilidade de esse extrato que eles tiram das pesquisas, das pessoas pesquisadas terem equívocos, é enorme, né? Existe muitas chances estatísticas de ter erro. Então, é uma forma de se defender, e aí eu volto a dizer na minha, acho que primeira fala, a pesquisa deve ser um balizador, deve ser um norte, mas ela não afirma e ela não pode ser categórica em momento algum. Tá, mas e também a gente está esquecendo aqui os interesses financeiros que envolvem uma pesquisa também, né, Edgar? Aí, saindo dessa questão de ciência, de pesquisa, de dados do IBGE, tem pesquisa encomendada e direcionada. Sim, mas a minha observação é partindo do pressuposto de que as pesquisas são sérias, né? Sim. Então, isso é mais um alerta para as pessoas cuidarem com pesquisas, efetivamente buscar os institutos mais consagrados, entenderem o histórico, como o Saúl falou, acompanhar no médio e longo prazo quem são os institutos, se já estão consagrados, se tem efetivamente sucesso nas suas pesquisas, para cuidar, para acabar não sendo enganado, né? Tá, agora vamos lá então da sua previsão, do seu conhecimento, do alto do seu conhecimento. Qual o maior erro que você acha que pode dar na pesquisa desse ano para o governo do estado de Santa Catarina,
para os senadores que estão aí, já tem pesquisas sendo anunciadas, ou para a presidência da República? Fabiane, é complicado a gente falar sobre qual o erro que pode dar, porque, como eu falei antes, a gente não tem um comparativo, né? Essa fala que eu fiz, essa análise que eu fiz, que o Saul comentou no início, que assustou as pessoas, é baseada em tecnicidade, é baseada realmente em dados, né? Então, existem várias mudanças da sociedade que podem impactar, e aí não vou usar isso como uma afirmação, mas eu quero usar como um exemplo. A minha impressão, e aí, por favor, a minha impressão é que a comunidade evangélica aumentou de 2010 até 2022. E, a princípio, é um posicionamento um pouco mais conservador, que poderia não estar sendo estratificado, perguntado nas pesquisas de agora. Isso é uma impressão, né? Eu não tenho como afirmar, mas uma sensação que eu tenho que pode... Esse é um dos exemplos de mudanças da sociedade que podem não estar sendo observada na pesquisa agora de 2022. Uhum. Tá, eu tenho aqui, tenho uma colocação, Edgar, o seguinte: qual que é o fator que mais provoca mudança de uma pesquisa para outra? Qual o veículo? Rádio, televisão? Eu te pergunto isso. Não, qual que é o referencial que muda uma pesquisa? A primeira pesquisa, aponta tal, candidato na frente. Aí depois muda o gráfico daquela pesquisa. Qual que é o fator influenciador do pesquisado? Rádio, televisão? Eu te pergunto isso porque a gente teve uma eleição municipal aqui. E depois de um certo tempo, um candidato chegou para nós e disse o seguinte: olha, quando nós entramos no último debate que foi feito por vocês, a gente tinha aqui um número. E aí, depois do debate, 2 dias depois, a gente contratou o Instituto para fazer novamente. E aí andaram ali, pegaram a mesma faixa, o mesmo grupo, e aí havia uma mudança de 60% daqueles números, daquelas opiniões dos entrevistados. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta sobre o que mais influencia: o boca a boca, a aparição em televisão, o rádio, onde as pessoas se comunicam com mais facilidade. Vocês têm esses dados? Não só esse dado a gente não tem, mas é bastante importante a gente entender o seguinte: as exposições nessa época eleitoral com certeza dão mais informações para as pessoas, né? E as pessoas tendo mais informações, elas podem ter a opção de modificar a opinião e de alterar o seu posicionamento. Mas o que é bastante importante também é a gente pensar no impacto da internet, né, das redes sociais e dos aplicativos de mensagem, que podem reafirmar o posicionamento das pessoas, a intenção de voto, e pode alterar. Então, acho que é um conjunto de caminhos e de possibilidades de mudança, mas a exposição é a principal delas, né? Agora, a ferramenta de exposição eu não sei te dizer especificamente. Muito bem, tá aí a dica, né? Descobrir qual que é a ferramenta que faz ou que traz influência nessas pessoas que são pesquisadas. Bom, Edgar, é o seguinte: nós vamos te chamando agora, ao longo dos próximos dias. Nós estamos a 30 e poucos dias da eleição, pelo menos a primeira, né? Tem lugares que vai acontecer o segundo turno, mas assim que forem saindo essas pesquisas, a gente vai te chamar para você fazer uma análise, avaliar com a gente, avaliar conosco os resultados, os números dessas pesquisas e o que pode acontecer de diferente dos números apresentados. Agradecemos a sua gentileza de nos atender e um bom trabalho aí, bom início de semana. Combinado, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Edgar.